A todos. Eu gostaria de ler uma escritura novamente aqui em frente à farmácia, mostrando a você, meu ouvinte, que Deus ele é único. Aqui em São João, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra. Agora essa palavra se fez carne, está dizendo. E no versículo 10 está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Que tremendo isso! Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aleluia. E eu gostaria de ler mais uma escritura para a gente fazer uma junção. Aqui também está escrito assim: o qual nenhum dos príncipes deste mundo, aliás, 1 Coríntios 2, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Aleluia. Então ela diz que estava no mundo ele, e o mundo não o conheceu. No versículo 10, São João 1, o mundo não conheceu. O mundo não conheceu Jesus Cristo quando ele veio. Aqui em Coríntios fala também, retificando novamente: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Aleluia. Meus ouvintes, Jesus Cristo é o próprio Deus, e Ele veio para trazer uma válvula de escape à humanidade, para trazer a salvação. O próprio Deus se tornou homem. O próprio Deus, que era o Verbo, a palavra, se fez carne. E o mundo de então não o conheceu. O mundo de então, daquela época, não conseguiu ver que Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. Mesmo vendo que ele curou enfermos, mesmo vendo, sabendo que ele ressuscitou mortos, o mundo não veio, não viu. E em Coríntios fala que, eu vou ler mais um pouquinho aqui em Coríntios, fala: o qual nenhum dos príncipes deste mundo, ou seja, os governantes do mundo então, não conheceu, porque se não conhecesse, se eu conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Os governantes não conheciam. Aqui também no versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. O Verbo é a palavra. Nós estamos verbalizando aqui hoje. Eu sou um homem que está verbalizando a outros homens, no sentido da palavra, homens e mulheres. Deus se fez homem e verbalizou pessoalmente e mostrou que ele era diferente dos demais religiosos da época, dos religiosos da sinagoga, dos príncipes, dos fariseus, também não o conheceu. Todas aquelas igrejas
que as pessoas frequentavam, não conseguiu ver o Rei da Glória. Não conseguiu ver a imagem de Deus expressa através de Jesus. O único Salvador que fez o mundo estava no mundo e o mundo não o conheceu. Eu queria entrar num mérito aqui, meus ouvintes, em São Mateus 28, versículo 19. O próprio Jesus chegou aos 11 discípulos, se apresentou novamente aos 11, quando ele ressuscitou, e disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Que sejam todos batizados em nome de Jesus Cristo. Aí você fala, mas não foi isso que ele fez. Ele deu uma ordem que todos fossem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você fala que ele deu a ordem que fossem batizados em nome de Jesus Cristo? Eu explico. Porque Pai não é nome, Pai é título. Filho também não é nome, Filho é título. E Espírito Santo é Cristo, quer dizer, ungido. Quando o anjo apareceu a José, ele disse: não tema receber Maria como a tua esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo gerou no ventre de Maria, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Eu quero mostrar com essa tese que não há espaço para três pessoas separadas, distintas na Bíblia. Eu vou usar mais um exemplo. Eu sou uma pessoa, como o irmão Carlos acabou de dizer, eu posso exercer 3, 4 ofícios, mas eu não deixo de ser, eu não vou ser 4, 3 pessoas, porque eu sou a única pessoa que eu consigo, pelos meus dotes, pelo que eu aprendi, a exercer a profissão de pintor de autos, que eu sou profissional, de pedreiro, que também sei fazer o trabalho, de vendedor, que eu trabalhei muito com vendas, de empreendedor, de empresário, mas eu não deixo de ser uma pessoa. Foi desta forma que Deus manifestou o nome dele aos homens. Deus manifestou o nome dele aos homens através de Jesus, do corpo, do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Não através de um Pai, de um Filho e de um Espírito. Através de um único corpo chamado Jesus. E ele disse: um pouco mais o mundo não me vereis, mas vós me vereis, que estarei em vós. Ele voltou através do Espírito Santo, que ele disse que ele derramaria em toda a carne que profetizar, que professar que Jesus é Deus, receberá o Espírito Santo. Não se trata, Jesus não se trata de uma suposta segunda pessoa, numa suposta trindade. A doutrina da trindade ela foi elaborada após 325 anos da partida de Cristo, na cidade de Niceia, onde o imperador Constantino aceitou o cristianismo. E ele, para não perder o povo, ele era político, ele governava o mundo. E ele convocou os religiosos da época, porque a igreja primitiva foi perseguida. Saiba disso. 68 milhões de pessoas foram mortas. Está lá no martirógio. A história não mente, a história é registro. Você vai ver que cristãos foram mortos nas arenas, cristãos foram decapitados, cristãos foram queimados em fogueira, porque pregavam a doutrina dos apóstolos, porque pregava que Jesus é o próprio Deus e a vida eterna. Em 325 foi criado um chamado Concílio de Niceia, onde foi estabelecido pelo Papa São Damaso como dogma,
como a doutrina da Santíssima Trindade, aonde Deus ficou como Pai e o Filho como uma pessoa, e o Espírito Santo como outra pessoa. Pai, uma pessoa; Filho, uma pessoa; Espírito Santo, uma pessoa. Pai não é nome, Pai é título. Filho também não é nome, é título. E Espírito Santo é Cristo, quer dizer ungido. Foi o mesmo que gerou o corpo, que é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Então, aí mostra que realmente ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Quando se prega uma doutrina de 3 pessoas numa suposta Santíssima Trindade, o mundo não conheceu, o mundo religioso não conhece. O próprio Deus se fez carne e habitou. Eles não conhecem que Deus é uma pessoa. Deus é um homem. A palavra homem quer dizer olhar para cima. Deus é um homem, porque Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança. O homem é espírito. Aleluia. Eu quero que vocês entendam isso, porque Atos 20, 28, que o sangue que foi derramado para a nossa salvação foi o sangue de Deus, não o sangue de um homem, o próprio sangue de Deus. Portanto, como eu falei sobre São Mateus 28, versículo 19, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta ordem foi cumprida ali no livro de Atos 2, versículo 38. Depois você confere com a sua Bíblia, aonde Pedro faz um discurso para mais de 3.000 almas. E ele diz a receita, quando as pessoas receberam o Espírito Santo: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é dada para vós que estão aqui presentes, para os que estão longe e para quantos o nosso Senhor Deus chamar. Nós estamos longe, Deus está chamando. Arrependa dos seus pecados, leva contigo o nome de Jesus no seu batismo, para que você receba o Espírito Santo. Nós estamos pregando uma mensagem precursora da segunda vinda, resgatando a fé dos apóstolos. Hoje, trazendo a igreja primitiva, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, mostrando que a igreja tem que se alinhar com o que era antes. A igreja tomou uma via, o mundo religioso tomou uma via, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como em Hebreus 13, versículo 8. Deus enviou um profeta. Se nós temos esse conhecimento hoje, é porque Deus enviou um profeta. O nome dele chama-se William Marion Branham. Ali ele mostra em Malaquias 4, 5, 6 que haveria de vir um profeta, um Elias, antes do grande e terrível do Senhor. Não confunda esse Elias com o Elias de Malaquias 3, aonde foi enviado o anjo do concerto, o anjo do pacto, que era João Batista. Fala-se do fim do mundo. Fala-se do fim do mundo em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Confira na sua Bíblia. E São Mateus 17, versículo 11, perguntaram a Jesus: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus colocou no verbo futuro. Jesus disse: de fato Elias virá e restaurará. De fato Elias virá primeiro restaurará todas as coisas. E ele disse: Elias já veio, reconheceu, falando de João Batista, mas Elias virá, quer dizer, no futuro. Em Apocalipse 10, versículo 7, lá está escrito: e na voz, nos dias das vozes do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta é a palavra, cumprirá-se o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Certamente Deus não fará, o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O batismo em nome de Jesus Cristo é um segredo que ficou oculto
durante as eras. Como foi dito, quem começou o novo movimento em 1500 foi Lutero. Lutero não tinha a revelação do batismo.